Você cresceu em um ambiente que te ensinou a desconfiar do dinheiro, não apenas como conceito, mas como sensação física. Talvez você nem perceba, mas seu corpo reage quando o assunto aparece. Um aperto no peito quando olha o extrato, um desconforto ao receber um presente, um incômodo quando alguém elogia seu trabalho e oferece pagar mais do que você esperava. Isso não é coincidência. Florence Scovel Shinn, cuja obra transformou milhares de vidas ao redor do mundo, dizia que o maior bloqueio financeiro da humanidade não é falta de oportunidade, talento ou esforço, e sim a crença silenciosa e profundamente enraizada de que não merecemos prosperar. Não é uma crença intelectual, é corporal, emocional, tatuada na identidade desde cedo. O mundo te ensinou a associar riqueza com culpa, vergonha, arrogância, exploração ou até pecado. E essa programação invisível molda suas escolhas, sabota seus resultados e limita o quanto você permite que a abundância chegue até você. Deixe eu te apresentar Cláudia. Ela trabalhava como professora de artes em uma escola pequena. Criativa, dedicada, amava ensinar, mas vivia no limite financeiro. Mesmo quando recebia propostas de dar oficinas particulares, ela cobrava valores simbólicos ou aceitava trocas em vez de pagamento. Ela dizia para si mesma que a arte não tinha preço, que conhecimento deveria ser acessível, que cobrar mais afastaria as pessoas. Mas a verdade era muito mais profunda. Sempre que alguém dizia que ela merecia ganhar bem pelo talento que tinha, seu corpo travava. Ela lembrava da mãe dizendo: dinheiro estraga as pessoas, filha. Quem ganha muito acaba esquecendo de onde veio. E essa frase ecoava em sua mente como uma sentença. Então, quando uma oportunidade grande surgiu, uma galeria famosa queria expor seu trabalho e pagar por ele, Cláudia entrou em pânico. Ela recusou a proposta alegando que não estava preparada, que seu trabalho não era bom o bastante, que não tinha nível para aquilo. Dias depois, arrependida, ela chorou sozinha no ateliê improvisado da sala de casa, percebendo que tinha sabotado a chance que sempre sonhou. Foi então que uma amiga lhe emprestou um livro de Florence Scovel Shinn. Cláudia leu, meio cética, mas algo ali mexeu profundamente com ela. Florence dizia que quando alguém rejeita oportunidades, descontos, elogios, presentes ou até dinheiro encontrado na rua, não está sendo humilde, está afirmando energeticamente: eu não mereço receber. Essa frase atingiu Cláudia como um soco emocional. Ela percebeu que passava a vida recusando, minimizando, afastando tudo que poderia elevá-la. Não por falta de desejo, mas por medo de se ver como alguém digna. Outro exemplo é o de Gustavo. Ele era fisioterapeuta esportivo, muito procurado, mas vivia esgotado e mal remunerado. Atendia mais pacientes do que suportava, cobrava pouco e raramente tirava folga. Sempre que tentava ajustar valores, sentia culpa e voltava atrás. Ele acreditava que ajudar as pessoas exigia sacrifício, que ganhar bem trabalhando com saúde era errado. Até que sua coluna travou por completo durante um atendimento. Foi parar no hospital, incapaz de trabalhar por semanas. Sem renda, sem reservas, desesperado. Nesse período, ele começou terapia e ouviu algo que mudou tudo. Você acredita que precisa sofrer para ser útil? A frase o chocou. Ele nunca tinha percebido isso conscientemente, mas fazia sentido. Cresceu ouvindo o pai dizer que pessoa honesta ralava para sobreviver e que riqueza só chegava para quem enganava alguém. Quando Gustavo voltou a trabalhar, decidiu fazer um experimento inspirado por Florence Scovel Shinn. Ele escolheu um valor justo pelo seu serviço e avisou aos pacientes que faria ajustes. Muitos reclamaram e foram embora, mas algo inesperado aconteceu. Novos clientes surgiram, dispostos a pagar e a seguir tratamento corretamente. Gustavo passou a trabalhar menos horas, com mais qualidade, e viu sua renda aumentar. Porém, o mais transformador foi perceber que merecia descanso, merecia tempo, merecia reconhecimento. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre identidade. E tem também o caso de Helena, que tinha um pequeno café no centro de sua cidade. O lugar era acolhedor, saboroso, mas nunca prosperava. Toda vez que o faturamento começava a crescer, algo dava errado. Um equipamento quebrava, um funcionário saía, um fornecedor atrasava. Era como se sempre houvesse um obstáculo inesperado. Em uma conversa com uma consultora, ela ouviu: você percebe que toda vez que algo bom acontece, você imediatamente espera o pior. Essa pergunta a paralisou. Helena tinha medo de receber elogios,
sentia vergonha quando alguém dizia que seu café era o melhor da região e sempre se justificava. Ah, é só sorte. Hoje deu certo, amanhã não sei. Ela se sabotava emocionalmente para não lidar com a ideia de fracassar depois. Florence Scovel Shinn explicava que quando alguém acredita que não consegue sustentar o sucesso, o inconsciente cria situações para confirmar essa expectativa. Essas histórias mostram que o problema não está fora. Não está no mercado, nos clientes, no país, nos concorrentes. Está na narrativa interna que diz silenciosamente: isso não é para você. Florence Scovel Shinn afirmava que merecimento é a chave da prosperidade. Não merecimento baseado em esforço ou perfeição, mas merecimento intrínseco, o reconhecimento de que a vida é abundante e que você faz parte dessa abundância. Quando alguém acredita nisso de forma verdadeira, oportunidades deixam de ser ameaças e passam a ser portas abertas. Agora, antes de seguir, quero que você perceba algo importante. Talvez você também esteja vivendo sob essa lógica sem perceber. Talvez recuse presentes dizendo não precisava, talvez mine mais elogios dizendo qualquer um faria, talvez nunca permita gastar dinheiro com algo que te dá prazer. Esses pequenos comportamentos são sinais de um sistema interno que bloqueia o fluxo financeiro. Florence Scovel Shinn ensinava que aquilo que você se permite receber determina o limite da sua abundância. E enquanto você acreditar que precisa justificar cada conquista ou se punir por cada alegria, o universo continuará refletindo isso. Quando Helena começou a observar seus padrões, ela percebeu algo ainda mais profundo. Toda vez que alguém elogiava seu café, ela sentia um desconforto físico, como se estivesse cometendo um erro ao receber reconhecimento. Isso parecia irracional, mas fazia sentido quando ela se lembrou da avó repetindo: modéstia é virtude, orgulho destrói. Ela tinha internalizado a ideia de que mostrar sucesso era provocar inveja, e que pessoas invejadas eram punidas pela vida. Então, inconscientemente, ela diminuía o próprio brilho para se sentir segura. Florence Scovel Shinn alertava que muitas pessoas acreditam que prosperidade atrai perigo, e essa crença as faz boicotar qualquer avanço. Não porque não desejem crescer, mas porque associaram crescimento à perda, rejeição ou punição. Ao reconhecer isso, Helena fez algo simples e poderoso. Criou um caderno onde registrava tudo aquilo que dava certo no café. Cada elogio, cada venda maior, cada cliente fiel. No começo, parecia bobagem, mas com o tempo, ela começou a sentir orgulho genuíno. Ela parou de justificar o sucesso dizendo que era coincidência e passou a afirmar: eu construí isso. A energia mudou, e o negócio se estabilizou de uma forma que ela nunca tinha vivido. Não foi milagre repentino. Foi transformação interna refletindo resultados externos, exatamente como Florence Scovel Shinn descrevia. E talvez você esteja percebendo algo parecido em você. Quantas vezes você já se pegou recusando uma oportunidade porque achou que não estava pronto? Quantas vezes recebeu um elogio e respondeu automaticamente: imagina, nem ficou tão bom? Quantas vezes desejou algo, mas desistiu antes mesmo de tentar, com medo de parecer pretensioso? Esses reflexos não são personalidade, são condicionamentos. São frases repetidas na infância, interpretações dolorosas de experiências antigas, crenças absorvidas sem questionamento. E o mais curioso é que, mesmo depois de adulto, você continua obedecendo essa programação emocional como se ela fosse verdade absoluta. Florence Scovel Shinn dizia que o sentimento de não merecer atua como um guarda invisível. Toda vez que a vida tenta te entregar algo maior, esse guarda fecha a porta para te manter no território familiar. Porque para o inconsciente, familiar significa seguro, mesmo que seja desconfortável. Por isso tantas pessoas permanecem em empregos que detestam, relacionamentos que as diminuem ou situações financeiras precárias. Não porque querem, mas porque parte delas acredita que aquele é o lugar onde pertencem. Prosperidade exige uma identidade capaz de sustentá-la, e se sua identidade diz eu sou alguém que luta e sobrevive, sua realidade vai sempre refletir isso. Agora imagine um cenário diferente, o de Marcelo. Ele era designer, talentoso, criativo, com ideias incríveis, mas vivia frustrado porque suas propostas eram constantemente rejeitadas por clientes maiores. Quando finalmente recebeu uma proposta para participar de um concurso nacional, ele se sabotou. Entregou o projeto atrasado, incompleto, e depois disse para si mesmo que não ligava. Mas no fundo, ele sabia que tinha medo de vencer.
Em uma sessão de coaching, ouviu a pergunta que virou sua chave: o que acontece se você for bem-sucedido? A resposta veio com lágrimas: eu perco meus amigos. Eles vão achar que eu fiquei metido. Marcelo percebia que seu círculo social glorificava dificuldades e criticava quem prosperava. Então, sem perceber, ele se mantinha no nível deles para não ser excluído. Florence Scovel Shinn explicava que muitas pessoas trocam prosperidade por pertencimento, sacrificando seu potencial para não enfrentar rejeição. Quando Marcelo entendeu isso, decidiu que não diminuiria mais seu talento para caber em espaços pequenos. Ele buscou novos ambientes, novas pessoas, e sua carreira finalmente deslanchou. Essas histórias mostram algo essencial. Prosperidade não é apenas sobre ganho financeiro, é sobre identidade, pertencimento, segurança emocional. Se uma parte sua acredita que será punido, rejeitado, ridicularizado ou isolado ao prosperar, sua mente vai impedir que isso aconteça. Florence Scovel Shinn afirmava que toda transformação começa quando você muda o diálogo interno. Não basta repetir frases positivas superficialmente. É preciso sentir, aceitar e incorporar a ideia de merecimento. E aqui entra uma prática poderosa que poucas pessoas conhecem. Florence ensinava que a mudança começa no corpo. Se você diz eu mereço enquanto seu peito se fecha e sua respiração trava, seu inconsciente registra o bloqueio. Então, ela orientava a unir afirmação com respiração consciente. Você inspira profundamente pensando, eu recebo, e expira pensando, eu libero a culpa. Parece simples, mas quando feito com presença, reorganiza o sistema nervoso, reduz resistência e cria espaço interno para novas experiências. Cláudia aplicou essa prática antes de aceitar sua primeira comissão de arte após anos recusando. Gustavo usou isso antes de anunciar novos valores. E você pode usar quando sentir aquele desconforto típico ao receber algo bom. Existe também o poder do receber intencional. Muitas pessoas aceitam ajuda ou presentes dizendo vou te pagar depois, como se precisassem compensar imediatamente. Isso anula o ato de receber. Florence Scovel Shinn dizia que receber com gratidão pura é um exercício espiritual. Quando alguém te oferece algo e você aceita dizendo obrigado, isso significa muito. Você afirma ao universo que está pronto para mais. Quando recusa, minimiza ou tenta devolver, afirma que não se considera digno. Agora, antes de seguir para a parte mais profunda desse processo, preciso te pedir algo importante. Se esse conteúdo está despertando reflexões em você, se alguma dessas histórias te fez pensar sobre seus próprios padrões, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade de transformação. Se inscreva no canal agora mesmo. Não apenas para apoiar o trabalho, mas para continuar recebendo mensagens que podem mudar sua relação com prosperidade, com merecimento, com sua própria identidade. Aproveita para deixar um comentário dizendo algo que você percebeu sobre você durante esse vídeo. Pode ser uma frase, uma história, uma sensação. Compartilhar isso fortalece seu processo interno e inspira outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E mais, eu quero saber, qual foi o momento da sua vida em que você sentiu que se sabotou por não se achar digno? Quando você escreve e reconhece isso, algo dentro de você começa a se mover. A transformação se torna real. Então comenta aí, participa, se conecta. Eu estou aqui com você nessa jornada, assim como Florence Scovel Shinn guiou tantas pessoas. Quando você começa a reconhecer esses padrões, algo curioso acontece. A mente tenta manter tudo como está. Não porque ela seja má, mas porque foi treinada para associar estabilidade com sobrevivência. Florence Scovel Shinn dizia que o inconsciente funciona como um guardião antigo, programado para evitar qualquer coisa que pareça arriscada emocionalmente. E prosperar, para muita gente, parece arriscado demais. Não pelo dinheiro em si, mas pelo significado emocional que ele carrega. Dinheiro, para alguns, representa responsabilidade. Para outros, representa exposição. Para outros ainda, representa cobrança, comparação, inveja, perda de amor, julgamento. Então, mesmo que conscientemente você diga eu quero prosperar, se uma parte sua acredita que prosperidade traz dor, ela vai impedir o processo. É por isso que tantas pessoas vivem um ciclo curioso. Quando as coisas começam a melhorar, surge um imprevisto. Recebe um aumento e o carro quebra. Fecha um contrato e adoece.
guardam dinheiro e aparece uma dívida inesperada. Muitas vezes isso é interpretado como má sorte, mas Florence Scovel Shinn afirmava que esse padrão é autossabotagem emocional, criada para manter a pessoa em um nível que ela considera seguro. Não segurança financeira, mas segurança psicológica. Porque o familiar é confortável, mesmo quando dói. Um exemplo disso é Renato. Ele era fotógrafo de eventos, talentoso, com agenda cheia, mas nunca conseguia guardar dinheiro. Sempre que acumulava algum valor, comprava equipamentos caros que não precisava ou fazia viagens impulsivas. Ele justificava dizendo que precisava investir na carreira ou viver a vida, mas no fundo, tinha medo de ter reservas. Em uma conversa com um mentor, ele foi questionado: o que você sente quando pensa em ter estabilidade financeira? A resposta foi imediata: pressão. Para ele, ter dinheiro significava que as pessoas esperariam mais, cobrariam mais, julgariam mais. Então ele gastava tudo para não enfrentar essa sensação. Quando compreendeu isso, percebeu que seu problema não era financeiro, era emocional. Florence Scovel Shinn repetia que ninguém perde dinheiro por acaso. Perde porque, em algum nível, acredita que é mais seguro estar sem. Outro caso revelador é o de Sylvia. Ela era nutricionista, conhecida, admirada, mas toda vez que recebia elogios dizendo que era referência na área, sentia uma angústia profunda. Quando foi convidada para participar de um programa de TV local, ela inventou uma desculpa e recusou. Dias depois, confessou a uma amiga que tinha medo de se expor e ser criticada publicamente. Seu medo não era do fracasso, mas do sucesso. Ela acreditava que, quanto mais visível, mais vulnerável. Florence Scovel Shinn ensinava que muitas pessoas evitam crescer porque associam expansão com ataque. Acham que, ao prosperar, se tornam alvo. E para evitar essa sensação, criam barreiras invisíveis. Quando Sylvia percebeu isso, criou um exercício poderoso inspirado nos ensinamentos de Florence. Ela começou a escrever diariamente 3 frases: eu posso prosperar e estar segura. Eu posso ser vista e ser respeitada. Eu posso crescer e manter minha essência. Esse simples ato de integrar segurança à ideia de prosperidade transformou sua disposição interna. Aos poucos, ela aceitou convites maiores, lançou um curso online e triplicou sua renda em 7 meses. Mas, mais importante, sentiu que podia ocupar seu espaço no mundo sem se esconder. Esse ponto é crucial. Prosperidade não é apenas receber mais, é permitir-se expandir. Muitas pessoas sonham com uma vida melhor, mas quando a oportunidade aparece, sentem desconforto e recuam. Florence Scovel Shinn dizia que prosperidade exige capacidade de contenção emocional. Se você não consegue sustentar a sensação interna de merecimento, o universo retira aquilo que você não consegue manter. Não por punição, mas por ressonância. E existe uma camada ainda mais profunda: a relação com o amor. Florence afirmava que, para muitos, dinheiro e amor estão conectados de forma distorcida. Algumas pessoas acreditam que, se prosperarem, perderão afeto. Outras acreditam que só serão amadas se estiverem lutando. Outras ainda se sentem culpadas por terem oportunidades que familiares não tiveram. Então se mantêm pequenas para não deixar ninguém para trás. Esse padrão é mais comum do que parece. Veja o caso de Vinícius. Ele cresceu em uma família humilde, onde todos trabalhavam em empregos pesados. Quando conseguiu um trabalho remoto bem pago, sentia vergonha de dizer o valor que ganhava. Quando a família reclamava de dificuldades, ele se sentia culpado e acabava enviando quase todo o dinheiro para ajudar. Não porque fosse generoso, mas porque acreditava que não tinha direito de viver melhor. Florence Scovel Shinn dizia que culpa financeira é uma das formas mais poderosas de autossabotagem. A pessoa se pune por prosperar. Só quando Vinícius entendeu que prosperidade não diminui ninguém e que ele podia ajudar sem se destruir, começou a equilibrar sua vida. Ele aprendeu a contribuir com consciência, mantendo sua estabilidade. E sua prosperidade finalmente começou a crescer. Agora, talvez você esteja percebendo algo semelhante em si mesmo. Talvez já tenha sentido culpa ao comprar algo que desejava. Talvez tenha diminuído conquistas para não parecer arrogante. Talvez tenha escondido vitórias com medo de julgamento. Tudo isso aponta para um tema central: identidade. Florence Scovel Shinn dizia que você nunca recebe além daquilo que acredita ser.
Você pode pedir, desejar, trabalhar duro, mas se sua identidade diz eu sou alguém que se vira, você sempre vai se virar. Se diz eu sou alguém que luta, sempre haverá luta. Quando passa a dizer eu sou alguém que próspera, o mundo responde. E aqui entra uma prática transformadora. Florence ensinava a criar uma imagem interna clara do eu merecedor. Não apenas visualizar riqueza, mas visualizar-se confortável nela. Imagine-se recebendo elogios com tranquilidade, aceitando oportunidades com alegria, mantendo dinheiro com segurança, sendo valorizado sem culpa. Essa imagem interna, quando repetida, reprograma a identidade. O inconsciente começa a aceitar esse novo estado como natural. Muitas pessoas pensam que prosperidade começa com ação, mas Florence dizia que começa com permissão. Permissão para receber. Permissão para sentir prazer. Permissão para crescer. Permissão para ser visto. Permissão para ser feliz. Quando essa permissão interna surge, a ação se torna leve, fluida, intuitiva. Não é mais uma guerra, é um fluxo. E esse fluxo começa com um simples reconhecimento. Você merece. Não porque trabalhou o suficiente. Não porque sofreu o suficiente. Não porque provou algo ao mundo. Você merece porque existe. Porque a vida é abundante e você faz parte dela. Quando essa verdade começa a se enraizar, tudo muda. Quando essa verdade começa a se instalar, mesmo que de forma tímida, o mundo ao redor reage. Não porque algo mágico acontece externamente, mas porque suas escolhas mudam de forma silenciosa e poderosa. Florence Scovel Shinn dizia que a vida sempre entrega aquilo que você acredita ser possível para você. Quando você se vê como alguém que mal consegue se manter, escolhe oportunidades pequenas, clientes difíceis, empregos desgastantes, relacionamentos que exigem esforço constante. Mas quando começa a se reconhecer como alguém digno, você passa a selecionar com mais consciência. Você diz não para o que diminui, e esse simples ato abre espaço para o que realmente te eleva. Foi exatamente o que aconteceu com André. Ele trabalhava com marketing digital e aceitava qualquer cliente, mesmo aqueles que o tratavam mal ou que exigiam resultados impossíveis. Vivia exausto, respondendo mensagens madrugada dentro, com medo de perder contratos. Um dia, depois de ouvir uma palestra sobre merecimento baseada nos ensinamentos de Florence Scovel Shinn, ele decidiu fazer algo impensável para sua antiga identidade. Encerrou o contrato com o cliente mais abusivo que tinha. No momento em que enviou a mensagem, sentiu um pânico enorme. A mente começou a dizer: você é irresponsável, você vai ficar sem renda, ninguém vai te contratar. Mas ele respirou fundo e segurou firme na sensação de dignidade. 3 dias depois, recebeu contato de uma empresa maior, oferecendo um valor quase 3 vezes superior pelo mesmo tipo de serviço. Ele aceitou. E percebeu que o universo não estava punindo sua decisão, estava respondendo à nova postura interna. Esse é um ponto fundamental. O universo responde à energia de merecimento. Quando você se posiciona como alguém que aceita migalhas, é isso que recebe. Quando se posiciona como alguém que valoriza seu tempo, seu talento, sua presença, o mundo reconhece. Florence Scovel Shinn afirmava que a vida sempre espelha o que você acredita ser. Não o que você diz, mas o que realmente sente. E essa transformação não acontece apenas no trabalho ou no dinheiro. Ela aparece em áreas inesperadas. Pessoas começam a te tratar com mais respeito. Convites diferentes surgem. Situações que antes pareciam inacessíveis passam a acontecer naturalmente. É como se uma nova frequência tivesse sido ativada dentro de você. E, de certa forma, foi. Mas é importante entender que esse processo desperta resistências profundas. Quando você começa a se permitir receber, a mente antiga entra em modo de proteção. Ela vai tentar trazer você de volta ao padrão antigo com pensamentos como: isso é bom demais para ser verdade. Vai dar errado. Melhor não comemorar. Você não merece tudo isso. Esses pensamentos não são fracasso. São sinais de que o sistema antigo está sendo desmontado. Florence Scovel Shinn dizia que a resistência é o último guardião antes da mudança. Quando ela aparece, significa que você está atravessando um limite interno. Um exemplo poderoso disso é o de Renata. Ela sempre sonhou em abrir uma pequena loja de decoração, mas se dizia incapaz, dizia que não tinha dinheiro suficiente,
experiência suficiente, apoio suficiente. Depois de começar a trabalhar com práticas de merecimento inspiradas em Florence, ela decidiu dar o primeiro passo. Alugou um pequeno espaço compartilhado e começou a vender peças feitas à mão. No primeiro mês, vendeu muito mais do que imaginava. Ao receber o faturamento, em vez de celebrar, sentiu um desespero inexplicável. No dia seguinte, teve uma crise emocional, discutiu com o parceiro, cancelou pedidos, devolveu parte do estoque. Só depois percebeu que estava sabotando o próprio sucesso porque tinha medo de perder tudo depois. Para ela, crescer significava arriscar ser decepcionada. Quando entendeu isso, começou a aplicar um decreto diário. Eu estou segura prosperando. Eu posso crescer com estabilidade. Eu permito que o sucesso permaneça. Em poucas semanas, sua loja recuperou o movimento, e dessa vez ela conseguiu sustentar emocionalmente o crescimento. Isso mostra como o merecimento não é apenas sobre receber, mas sobre manter. E talvez isso ressoe com você. Talvez você já tenha vivido um momento em que algo muito bom aconteceu e, logo depois, tudo pareceu desmoronar. Muitas vezes interpretamos isso como azar, destino ou punição, mas Florence Scovel Shinn dizia que é apenas o inconsciente tentando voltar ao território conhecido. Prosperidade exige expansão emocional. É como se o coração precisasse se acostumar a um novo espaço interno. E existe uma prática que acelera muito esse processo, o que Florence chamava de gasto consciente de honra. Não se trata de gastar por impulso ou irresponsabilidade, mas de escolher algo que representa cuidado com você e comprar de forma intencional, sentindo que merece. Pode ser um objeto simples, uma experiência pequena, mas o ato simbólico comunica ao subconsciente: eu valorizo minha existência. Pessoas que fazem isso de forma consciente relatam mudanças profundas, porque deixam de associar prazer com culpa. Outro conceito essencial de Florence Scovel Shinn é o da circulação. Dinheiro parado, energia parada. Quando você segura cada centavo com medo, o fluxo diminui. Quando deixa circular com sabedoria, o fluxo aumenta. Isso não significa esbanjar, mas movimentar com confiança. Pense no comportamento de pessoas que vivem dizendo que nunca têm dinheiro e, ao mesmo tempo, tratam o pouco que têm com descuido, desorganização, falta de reverência. Isso comunica ao universo desvalorização. Quando você organiza sua carteira, paga contas com gratidão, celebra entradas financeiras, você muda completamente a vibração do dinheiro na sua vida. E aqui entra algo profundo: gratidão consciente. Não apenas dizer obrigado, mas sentir agradecimento real por cada entrada financeira, por menor que seja. Florence dizia que gratidão é multiplicadora. Aquilo que você reconhece cresce. Aquilo que você ignora diminui. Agora, antes de seguirmos para a parte final desse processo de transformação, eu quero te pedir algo de coração. Se até aqui esse conteúdo te tocou, se fez você refletir, se despertou alguma consciência sobre sua relação com merecimento e prosperidade, eu te convido a fortalecer essa jornada junto comigo. Se inscreve no canal agora. Isso não é apenas um gesto de apoio, é um compromisso com você mesmo. E aproveita para deixar um comentário dizendo qual insight mais mexeu com você até agora. Sua participação cria um movimento coletivo poderoso, inspira outras pessoas e mostra que você está dizendo sim para essa transformação. E eu realmente quero saber: qual foi a primeira lembrança que veio à sua mente quando falamos sobre autossabotagem? Compartilhar isso ajuda a dissolver a vergonha e cria conexão. Nós estamos construindo uma comunidade baseada em crescimento, coragem e merecimento, guiada pelos ensinamentos de Florence Scovel Shinn. Quando você começa a viver essa nova realidade, algo extraordinário acontece. A prosperidade deixa de ser um esforço e passa a ser um estado. Não significa ausência de desafios, mas significa que, diante deles, você não volta automaticamente para a identidade antiga. Florence Scovel Shinn dizia que o verdadeiro milagre não é quando o dinheiro chega, mas quando você já não se sente culpado por recebê-lo. Esse é o ponto de virada. Quando o fluxo financeiro deixa de provocar ansiedade e passa a gerar tranquilidade. Quando você consegue olhar para uma oportunidade e dizer: isso combina comigo, eu aceito. Quando você consegue comprar algo que deseja sem sentir que está cometendo um erro. Quando você consegue olhar para sua conta bancária sem medo. E essa transformação se torna visível não apenas em resultados, mas no comportamento.
Pessoas que antes pediam desconto compulsivamente começam a pagar valores justos com alegria. Pessoas que evitavam elogios começam a recebê-los com naturalidade. Pessoas que viviam justificando conquistas passam a celebrá-las. Esse é o sinal mais claro de que a programação interna mudou. Florence Scovel Shinn afirmava que prosperidade verdadeira se mede pela capacidade de receber com serenidade. Um exemplo impressionante disso é o de Adriano. Ele era músico e tocava em bares há anos, sempre reclamando da falta de reconhecimento. Dizia que ninguém valorizava a arte, que o mercado era injusto, que só tinha espaço para quem tinha contatos. Até que, após ouvir sobre merecimento, ele fez um exercício simples. Ajustou seu repertório para músicas que realmente amava e dobrou o valor do cachê. No início, perdeu algumas apresentações, mas, pouco tempo depois, foi convidado para tocar em um evento empresarial, com pagamento muito superior ao que recebia antes. Esse evento conectou a pessoas que abriram portas que ele nunca imaginou. Quando recebeu o primeiro pagamento maior, sentiu um impulso de gastar tudo imediatamente, como sempre fazia, mas algo diferente ocorreu. Ele decidiu guardar parte do valor, não por medo, mas por respeito ao próprio trabalho. Esse único gesto foi simbólico, porque pela primeira vez ele agiu como alguém que valorizava sua arte. Florence Scovel Shinn dizia que o universo responde a símbolos, e esse foi um símbolo poderoso. Outro exemplo é o de Teresa. Ela trabalhava em um escritório e sempre se sentia invisível. Fazia horas extras, assumia responsabilidades, mas nunca era reconhecida. Quando começou a aplicar práticas de merecimento, uma mudança sutil ocorreu. Ela passou a falar com mais firmeza, a estabelecer limites e a expressar suas ideias com clareza. Em poucas semanas, seu chefe percebeu sua postura e a indicou para liderar um projeto importante. No passado, Teresa teria recusado por medo de não ser capaz, mas dessa vez ela aceitou. E enquanto trabalhava, repetia mentalmente um decreto inspirado em Florence Scovel Shinn: eu sou capaz de liderar com sabedoria. Eu mereço ser reconhecida. Ao final do projeto, foi promovida. Mas o mais marcante foi sua própria percepção. Ela se sentia finalmente vista. Não porque os outros mudaram primeiro, mas porque ela mudou a forma de se posicionar. Esses exemplos mostram que prosperidade não depende apenas de circunstâncias externas, mas da forma como você se relaciona consigo mesmo. Quando alguém passa a se tratar com respeito, o mundo responde da mesma forma. Florence Scovel Shinn ensinava que a vida é um eco. Aquilo que você afirma internamente retorna em experiências. E existe um último elemento que consolida esse processo: perdão. Muitas pessoas carregam ressentimento financeiro. Sentem raiva por oportunidades perdidas, por injustiças, por erros próprios, por decisões ruins. Sentem culpa por escolhas passadas, por gastos impulsivos, por dívidas, por dependência. E essa carga emocional cria um nó energético que impede o fluxo. Florence dizia que perdão é o solvente espiritual que dissolve bloqueios. Quando você libera culpa e ressentimento, o canal se abre. Não se trata de esquecer, mas de reconhecer que o passado não define sua capacidade de prosperar agora. Um exercício poderoso consiste em escrever uma carta de liberação, declarando: eu me perdoo por todas as decisões financeiras que tomei em dor, medo ou ignorância. Eu libero a culpa. Eu me permito recomeçar. Esse gesto simples cria espaço para algo novo entrar. E então chegamos a um dos rituais mais simbólicos e transformadores ensinados por Florence Scovel Shinn: o ritual do recebimento antecipado. Você age como se já tivesse recebido algo que deseja, não fingindo, mas cultivando a sensação interna de satisfação. Isso não é ilusão. É treino emocional. Quando você consegue sustentar a sensação de prosperidade antes do resultado, seu inconsciente passa a reconhecer esse estado como familiar. E, como Florence afirmava, aquilo que se torna familiar se manifesta. Mas existe um aspecto que muitas pessoas ignoram: você precisa honrar cada conquista, por menor que seja. Encontrou uma moeda? Celebre. Recebeu um elogio? Agradeça com sinceridade. Conseguiu economizar algo? Reconheça o progresso. Isso envia ao universo uma mensagem clara: eu valorizo o que recebo. E aquilo que é valorizado se multiplica. Agora, chegamos ao momento mais importante dessa jornada: a consciência de que prosperidade não é apenas um destino, é um modo de viver.
Quando você se permite receber, compartilhar, crescer e celebrar, cria um ciclo contínuo de expansão. Não existe limite para o quanto você pode prosperar quando rompe a crença de não merecimento. E eu quero te fazer um convite especial agora, de forma calorosa e verdadeira. Se esse conteúdo tocou seu coração, se despertou algo dentro de você, se trouxe clareza ou esperança, eu peço que você se inscreva no canal e continue caminhando ao meu lado. Sua participação fortalece essa comunidade e ajuda essa mensagem, inspirada pelos ensinamentos de Florence Scovel Shinn, a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. E eu quero muito que você conte sua história. Escreve nos comentários. Qual foi a maior transformação que você viveu depois de começar a trabalhar seu merecimento? Ou, se está começando agora, qual área da sua vida você quer liberar primeiro? Compartilhar isso cria conexão e inspira outras pessoas a abrirem suas próprias portas internas. E, claro, quero saber, você gostou desse vídeo? Ele te ajudou? O que você aprendeu? Sua experiência importa. Vamos construir juntos um espaço de apoio, crescimento e abundância. Eu estou aqui com você, assim como Florence Scovel Shinn esteve com tantos que transformaram suas vidas.